Pessoal, desculpa pela posição do celular ali que eu tô gravando, né? Nunca tinha feito. O pessoal tá pedindo para mudar para horizontal. Esse vídeo ainda vai sair assim. Não é fácil para eu fazer, como eu não sou prático nisso, mas vou tentar melhorar. Obrigado pela dica aí. Hoje eu vou falar sobre um assunto que impacta para todo mundo que tem carro híbrido ou elétrico, que é a questão da instalação do sistema de carregamento. Esse aqui é o Wallbox, que veio junto com o BYD Song Plus que a gente comprou. A questão de instalação dele, tem muita gente achando que é muito complicado e não é nada demais. Eu vou mostrar aí no vídeo que os componentes são simples, fiação de 6 milímetros. É óbvio que você tem que ter uma pessoa especializada para fazer essa instalação, né? Mas no meu caso, eu peguei o meu eletricista, a gente estudou ali junto e eu mesmo fiz a instalação em casa, nada de mais. Quando você tem uma instalação residencial é relativamente simples. Agora, quem tem um condomínio, em prédios, isso já complica. Aí você tem que ter um projeto, um engenheiro, uma empresa especializada que faça essa instalação, e em condomínio alguns você não tem uma flexibilidade para fazer essa instalação. Por isso o pessoal está me pedindo bastante para exemplos, né, no dia a dia, sem ter esse carregamento, como é que o carro se comporta. Então a gente fez alguns testes, vou estar relatando para vocês. Vou botar ele para carregar, ele está zerada a bateria, vou mostrar para vocês ali. Eu fiz umas 3 avaliações dele, usando no dia a dia somente no elétrico, em casa, na cidade, né? E usei ele com modo econômico somente. Quando você bota para carregar, no painel ele já te dá autonomia. Ó, ele está em 25% carregando. 25%. E do lado ele te diz quanto tempo demora para carregar uma carga total. Ele demora 2 horas e 18 minutos para dar uma carga completa no carro. Então tem muita gente comentando que é uma carga fraca. É uma carga fraca, mas ele é uma carga que suporta o carro a andar numa autonomia na estrada nessa faixa de 1.000 quilômetros. Tem gente que consegue andar com ele 1.100, tem gente que consegue andar com ele só 700. Isso é uma das coisas que varia muito. Ele carrega lá, ó, 3 kWh. Então, se você fizer a conta, 2 horas e 18 minutos que estava ali, vezes 3 kW, para encher essa carga daqui, isso aí dá aproximadamente, vou fazer uma conta aqui e botar aí. Um abastecimento completo dá então R$ 4,50 para tu rodar, dependendo da maneira que você roda. Você pode rodar de 30 km até 50 km. Eu já consegui fazer 52 km com uma carga única dentro da cidade. Que hoje, no final do dia, eu fui fazer a média de consumo e ele chegou em 25% ali. Por quê? Eu andei aproximadamente 32 quilômetros, ele andou 20 quilômetros a menos. Eu andei numa velocidade maior, sem me preocupar, pegando vias mais rápidas, usando ar-condicionado, num dia normal. Então, por isso que eles declaram que o carro ele roda uma performance um pouco mais baixa. Você consegue fazer de 30 a 50 quilômetros com ele, depende da sua forma de dirigir. Outro teste que eu fiz foi andar no modo somente híbrido, sem carga de bateria, que é o que aconteceria se você anda, termina a carga e aí ele muda automaticamente para o HEV. O que nesse teste se mostrou? Que se você andar com o carro nessa condição,
e andar ele num modo como se andasse em São Paulo, ele faz em média 13,5, 14 por litro, sem dar carga de bateria. Então, se você está num condomínio e não consegue dar carga de bateria e setar o sistema para ele ficar em talvez 34%, o que muda a questão do 34%? Isso aqui para mim não teve muito impacto, porque se você deixa ele em 50%, e a carga vai chegar em 50%, ele automaticamente vai ficar consumindo o combustível para manter em 50%. Se você botar em 70%, ele vai ficar consumindo e para manter em 70%. Não notei diferença de consumo depois que ele chega nesses parâmetros aqui. Eu usei até em 25, em zero ali, e ele com 25%, ele subia para 27 e baixava para 24, ficava oscilando. Nessa condição, andando devagar, dentro da cidade, eu consegui fazer 16 por litro. Mas em condições que eu colocasse em 50%, mas andando mais forte, ele baixava para 13,5, 14 por litro. Então isso depende muito da sua forma de dirigir. Mas a charada de um carro híbrido é que você tem o controle do sistema na sua mão. Por exemplo, uma coisa muito polêmica que todo mundo fica falando, é quantos quilômetros por litro ele faz? Para mim, hoje, eu vou te dizer, essa comparação de quilômetros por litro para um carro híbrido é inútil no meu ponto de vista, né? Porque se você tem um carro elétrico, ele só se torna vantajoso realmente, muito mais vantajoso, se você tiver como dar carga todos os dias. Vamos ver aqui, ó, vamos ver na prática. Hoje, eu tenho o meu carro, ele já rodou 2.771 quilômetros. Nos 2.771 quilômetros, eu abasteci até agora 110 litros. Essa que é a conta. Se num carro a combustão você rodasse 2.771, quantos litros você gastaria? Essa é a conta real, entendeu? Eu quero fazer o consumo de litro do motor, ok, mas esse carro ele usa a parte elétrica para tocar o carro. O motor é um super alternador que carrega as baterias. Então, não tem uma lógica, mas ok, você não pode carregar, nunca eu vou carregar as baterias. Esse é o único carro, o híbrido tem essa vantagem, né? Que você nunca precisa carregar a bateria. Não conheço o sistema do Tigo 8. O Raval me disseram que é muito próximo com esse aqui. A diferença é que o Raval ele tem uma performance muito maior dentro de cidade, em vez de sei lá, entre 30 e 50 cada um, né? Quilômetros que fazem na cidade. O Raval diz que faz 160, alguns 150, alguns 170. Essa variação é normal em carros híbridos, né? E aí depois ele liga a combustão. A diferença é que o Raval ele gasta, se eu não me engano, 34 kW para carregar a bateria. Esse aqui gasta somente 6,5 kW. Então, se você for fazer uma conta, 6 kW contra 34. Um anda na faixa de 50 km, que nem esse aqui andou. Ou bote uma média ruim, 40, 30. E faça a média que você achar que é a diferença que vai dar é de R$ 4,50 contra talvez R$ 25, né? Para andar 40 km e outros 160 km. Essa aqui é a lógica de um carro para outro. O Raval diz que tem muito mais potência, diz que é um carro com velocidade, para quem gosta de velocidade. Esse carro aqui é um carro de conforto, um carro estiloso, que te passa um conforto e uma segurança e uma economia absurda.